Você sabe o que é taxa de variação? Não? Então vem comigo que eu vou te mostrar. A taxa de variação é muito utilizada no nosso dia a dia. Mas você sabe onde essa incrível ferramenta é aplicada? Antes de falarmos sobre, vamos conhecer um pouquinho da história da matemática. A palavra matemática, de origem grega, significa ciência racional. Há séculos faria sentido definir matemática como a ciência que estuda os números e suas formas. Porém, este conceito está muito ultrapassado, já que a matemática vem se revolucionando a cada dia. Em suas diversas aplicações, podemos enxergar em vários setores da atividade humana: a física, a astronomia, ciências econômicas, sociais e até mesmo pensamentos. Bertrand Russell acreditava que para criar uma filosofia era preciso renunciar à metafísica e tornar-se apenas um bom matemático. Einstein perguntava-se como pode acontecer que as matemáticas, que são afinal de contas um produto do pensamento humano, estejam tão admiravelmente adaptadas aos objetos de realidade. Podemos não nos aperceber, mas o mundo em que vivemos depende fundamentalmente da matemática. As informações que chegam ao nosso televisor devem-se às ondas eletromagnéticas. As telefonias, através de satélites que ligam locais distantes. Todas essas só foram possíveis pela matemática. Após este, pela física, a própria computação, que está prestes a revolucionar a sociedade, foi desenvolvida inicialmente por matemáticos. Agora, você já conhece a história da matemática. Então vem comigo que eu vou te mostrar sobre a taxa de variação. No século XVII, Goldfried e Wilhelm Leibniz algebrizavam o cálculo infinitesimal, introduzindo os conceitos de variáveis constantes e parâmetros. No século XVIII, o matemático francês Pierre de Fermat deu início ao conceito de derivada, ao notar que nos pontos onde a curva assumia valores extremos, a tangente ao gráfico devia ser uma reta horizontal. Contudo, o conceito de limite ainda não estava claramente definido. Só no século XIX que o matemático francês Augustin-Louis Cauchy introduzia formalmente o conceito de limites e o conceito de derivada. Resumidamente, a derivada é a taxa de variação de uma grandeza y em relação a outra grandeza x. Como exemplo clássico, pode-se citar a velocidade, que é a taxa de variação do espaço em relação ao tempo. Geometricamente, a derivada representa uma inclinação da reta tangente ao gráfico de uma função y igual a f de x no ponto x0, f de x0. Observe o gráfico a seguir. Veja que a função y toca na reta tangente em apenas um ponto. Este é a derivada. A definição de derivada é dada por limite de h tendendo a zero de ΔF sobre h é igual ao limite de h tendendo a zero de f de x0 mais h menos f de x0 sobre h. Se esse limite existir, esse é chamado de taxa de variação instantânea. Denotamos a derivada da função f de x no ponto x0 por f' de x ou df sobre dx em x0. Acabamos de ver que a matemática que temos hoje é resultado de longos estudos. Ficou curioso para saber como esses cálculos funcionam? Vamos lá! Vou te mostrar como essas aplicações estão enraizadas em nossas vidas. Existem algumas regras que facilitam o cálculo de derivada. Veja, se temos a função f de x igual a c, sua derivada será zero. Denotamos c como constante. Se temos uma função f de x igual a x, sua derivada será 1. Se temos uma função f de x igual a x na n, sua derivada será n, que multiplica o x, n menos 1 no novo expoente. Se temos uma função f de x igual a e de x, logo sua derivada será e de x. Existem regras também. Veja, se temos a função f de x igual a c vezes u de x, a derivada da função é manter a constante c e deriva o u em relação a x. Se temos a função f de x igual a u de x mais v de x, a derivada dessa função é u derivado em relação a x mais v derivado em relação a x. Esta regra também serve para a subtração. Se temos a função f de x igual a h, que multiplica o z
Em relação a x, observe que temos uma função dentro da outra. Esta é a regra da função composta. Veja que a derivada dela fica h derivado em relação a z de x, vezes o z derivado em relação a x. Agora, você já sabe todas as regras. Vamos ver isso na prática? Vamos lá! No exemplo de aplicação a seguir, iremos calcular o valor em reais que uma empresa gastará para destruir documentos confidenciais com base no peso. Para isso, vamos utilizar a taxa de variação para obter os resultados. Portanto, trabalharemos com derivações. C nos dá o custo em reais para uma empresa destruir W kg de documentos confidenciais. Assim, temos a função CW é igual a 0,001 W ao cubo menos 0,15 W ao quadrado mais 8,5 W, onde iremos derivar utilizando o teorema 2 e 3 aplicando a regra B. Assim, os expoentes serão tombados e subtraídos a 1, obtendo a função CW é igual a 0,003 vezes W ao quadrado menos 0,3 vezes W mais 8,5. Na resolução a seguir, iremos utilizar 12 kg, logo W será igual a 12. C12 é igual a 0,003 vezes 12 ao quadrado menos 0,3 vezes 12 mais 8,5, que é igual a 0,432 menos 3,6 mais 8,5. Por fim, C12 é igual a 5,33, ou seja, 5,33 reais por quilograma. Viu como é simples? Veja mais um exemplo. A aplicação a seguir é sobre os lucros marginais. Em uma organização, é fundamental mensurar todo o custo de produção. Os economistas possuem um vocabulário específico para a derivada. Eles a chamam de marginais. Sendo assim, a função lucro marginal é aproximadamente a variação que o lucro sofre ao produzir ou vender uma unidade adicional de um produto ou serviço. Suponhamos que C de X seja o custo total de fabricação de X bolas, da marca Sport Balls, dado pela equação de custo. C de X é igual a 110 mais 4x mais 0,02x ao quadrado. Essa equação é formada pelo custo fixo mais o custo variável. Desejamos determinar o custo marginal quando x é igual a 50. Vamos calcular a derivada da função. Utilize a regra 1, 2 e 3 do teorema B. Então, C' de x é igual a 4 mais 0,04x. O enunciado nos diz que estamos calculando o custo marginal quando x é igual a 50. Logo, C' de 50 é igual a 4 mais 0,04 vezes 50. Então, C' de 50 é igual a 6. Assim sendo, a taxa de variação do custo total, quando 50 bolas da marca Sport Ball são fabricadas, é de R$ 6 por unidade fabricada. Calma aí, já vamos encerrar. Mas antes, vem ver essa comigo. Ei, você sabia que existem aplicações na área de ciências biológicas? Vem comigo. A modelagem farmacocinética visa prever a variação de uma substância no organismo de um indivíduo no decorrer de um certo período de tempo. João toma a dose inicial de uma medicação. A quantidade de medicação em miligramas na corrente sanguínea de João depois de T horas é dada pela seguinte função. MT é igual a 20 vezes Z de menos 0,8T. Bem, novamente, vamos trabalhar com derivada, pois precisamos achar a taxa de variação. Vamos utilizar o teorema 3 da regra C. MT significa dizer que procura a variação de M em relação ao tempo T. O valor a seguir representa uma modelagem matemática feita através de antigos estudos pela farmacocinética. M' de T é igual a 20 vezes Z de menos 0,8T vezes menos 0,8, que resolvendo, M' de T é igual a menos 16 vezes Z de menos 0,8T. O exercício pede a taxa de variação depois de 2 horas. Significa que calcule M' quando T é igual a 2.
Então, M'2 é igual a menos 16 vezes Z de menos 0,8 vezes 2, que resolvendo, chegamos a M'2 é aproximadamente menos 3,23. Por fim, uso unidade de medidas. Como o M fornece a quantidade em miligramas para uma determinada entrada em horas, a unidade com que se mede M' são miligramas por hora. O exercício deseja saber a quantidade de medicação após 2 horas na corrente sanguínea. Observe que o resultado nos dá um valor negativo. Significa dizer que a medicação na corrente sanguínea de João está decrescendo a uma taxa de menos 3,23 miligramas por hora. Concluímos que a derivada ou a taxa de variação são muito eficazes em qualquer área. Podemos introduzir tanto no meio estatístico quanto econômico, nas ciências biológicas e até mesmo nas fases produtivas. Independe do ciclo empresarial. O cálculo diferencial vai muito mais além de livros e teoremas. Seus conceitos estão enraizados em nosso cotidiano, porém, de forma implícita.